Se você joga D&D ou RPG no geral, certamente em algum momento já ouviu falar sobre os alinhamentos. O problema disso é que normalmente as pessoas ou interpretam errado esse tipo de mecânica ou simplesmente escolhem limitar o seu personagem por causa dela. Então, no vídeo de hoje, eu irei te ensinar a utilizar alinhamentos de maneira correta e desmistificar várias ideias bem erradas que rondam por aí referentes a eles. Saudações a todos! Eu sou o Caio Bonfalari, ator, engenheiro e mestre de RPG, e você está no Rotina de Mestre. Essa semana, pessoal, eu estava mexendo em grupos de Facebook, sabe, dando aquela fuçada junto de comentários do Instagram, pesquisando sobre RPG no geral, e eu me deparei com várias pessoas comentando, falando sobre o alinhamento. E aí eu pensei, vou trazer minha opinião sobre para vocês, e não apenas isso, dar minha visão, o que eu acho correto de se usar, de se falar sobre alinhamento. Senta que lá vem a história. Caso você não saiba, ou simplesmente não lembre, o que não é problema nenhum, os alinhamentos são uma espécie de categorização que tendem a falar sobre a forma como seu personagem se comporta naquele universo onde ele vive. Em outras palavras, o alinhamento ele dita as ações do seu personagem e dá um contexto geral sobre como ele age tanto em relação às pessoas como à sociedade em que ele mora. Para facilitar seu entendimento, eu estou colocando uma tabela aí na tela para vocês. Explicando melhor a tabela, a seta vermelha representa a índole do seu personagem, variando entre bom, neutro e mal. Ela representa como ele age normalmente, como ele trata outras pessoas, toma as suas decisões. Enquanto isso, a seta azul representa a ordem, a honra e até mesmo a adaptabilidade a regras e autoridades. Esses eixos, eles se contrabalanceiam, criando opostos, então é normal você ter a ideia de bem versus mal, ordem versus caos, biscoito versus bolacha e o combeiro versus o jogador decente, muito bem instruído, que quer apenas o bem da aventura. É chato pra caralho. Tem uma outra tabela aqui, ó. Eu vi na internet, deu uma melhoradinha, só que com os personagens de Chaves. Estou colocando aí do lado. É uma ideia bem interessante que vocês podem ter para entender a índole, onde o personagem que você está criando se encaixa. Trazendo um pouco mais para essa realidade da cultura pop, peguemos o Superman, um dos meus heróis favoritos. Mas gosta de passar vergonha na internet, né, Caio? Impressionante. Superman não apenas é bom para todos, para todo mundo, inclusive para os vilões, como ele, mesmo sabendo da sua força e com certeza podendo destruir a sociedade caso ele queira, ele coloca regras de conduta própria para estar dentro das leis e da moral que a sociedade em que ele vive prega. O cara é bom, mano. O Superman é foda. E um gostoso. Lá ele 1000 vezes. Sem sombra de dúvidas, o Superman é um lawful good, um leal e bom. Porém, se pegarmos um vilão, um Coringa, por exemplo, a situação é outra. O Coringa não se importa com ninguém. Ele não está nem aí para as pessoas e elas são apenas ferramentas no jogo doentio dele. Inclusive, as próprias pessoas que trabalham para ele, ele não hesita em matá-las desde que o plano dele funcione. Se ele já é assim com as pessoas, com a sociedade é muito pior. Ele não liga nem para moral, nem para ética, nem para o que pregam para ele fazer ali dentro. Ele apenas quer tacar o foda-se. Um caótico evil, caótico mal completo. Eu sou um agente do caos. E como o Alfred sempre diz, alguns homens querem apenas ver o circo pegar fogo. Simples assim. Essas ideias em si já são suficientes para você compreender melhor onde o seu personagem encaixa dentro desse aspecto, todo esse range, essa categorização dos alinhamentos. Por exemplo, você pode ser uma pessoa leal e boa se inscrevendo aqui no Rotina de Mestre e deixando seu like no vídeo. Lembrando que temos vídeos novos todas as quartas-feiras e shorts às segundas e sextas. Então, se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade que nós trazemos aqui. Mas voltando aqui para o assunto, antes de falarmos mais a fundo e eu te explicar a maneira correta de utilizar os alinhamentos, uma coisa é muito clara: mestres e jogadores não utilizam de forma correta essa mecânica
mecânica, dá pra dizer assim? Ou simplesmente a ignoram? E eu nem posso culpar vocês, tá? Porque eu acho essa ideia de alinhamento uma porcaria e acredite, era bem pior na 3.5 pra quem joga D&D. Você tá falando sério? Sempre que você ficar em dúvida, tenha isso em mente, ó. O alinhamento é uma bússola moral do seu personagem. O que isso quer dizer? Significa que você não deve limitar quem é o seu personagem a uma categoria e agir totalmente de acordo a ela. Pessoas, nós, seres humanos, você que está assistindo esse vídeo, nós não somos preto ou branco, somos cinzas. Nós, mesclamos ali, variamos de uma coisa para outra ao longo da nossa vida, baseado em nossas decisões. Por que o seu personagem seria diferente? Isso não apenas o torna mais crível e mais real, mas também muito mais interessante de se jogar, de se conhecer, de se escrever, de se contar para os seus outros amigos. Então, ó, por exemplo, sempre tem aquele ladino que é caótico e neutro, né? Ele é leal só a ele mesmo, né? Ele não liga muito para as regras, também não é leal a ninguém, ele é leal só a ele. E também não é nem bom nem mal, ele age de acordo com os próprios interesses. E ele acredita que roubar a party à noite, quando todo mundo tá dormindo, e correr depois, faz parte do alinhamento dele. Não, velho, animal! Seu animal! E o seu... Meu merda! Pare e pense um pouco o quão unilateral e limitante é você fazer isso ao seu personagem. Além de ser chato pro jogo, você tá ferrando com todos os outros jogadores da sua mesa e ainda por cima tá preso a uma ideia que não vai adicionar em nada pra aventura. Nada, entendeu? Nada. Uma coisa é você quer fazer isso porque você quer zaralhar, o que eu já não acho legal. Agora, dizer que isso é porque o seu personagem agiria assim, pô, meu, tem tantas formas mais interessantes de você explorar essa sua caoticidade, esse seu lado neutro, a gente vai falar deles em breve. Tá bom, Caio, então como utilizar os alinhamentos de maneira correta? De forma simples e direta, sem enrolação. Explore as nuances do seu personagem baseados no alinhamento que ele tem. Se o seu personagem é leal e bom, por que ele é leal e bom? O que fez na vida, na história dele, que ele fosse uma boa pessoa ou que quisesse agir de maneira boa com outras pessoas? A quem ele é leal? A divindade dele apenas? A sociedade? Ou ele não é leal a todos? E principalmente, quais são as possíveis situações que fariam com que ele questionasse a sua bondade ou a sua lealdade? Isso gera conflito de ideais. E aí, meu amigo, olha, a narrativa fica linda, cara. Que lindo, cara! E eu não estou falando que você tem que pensar nas inúmeras possibilidades do universo que podem fazer o seu personagem. Não, cara! Não! Pense em um conceito que faria com que ele balançasse, com que ele ficasse na dúvida. Por exemplo, o paladino leal e bom descobre que a deidade, a entidade que ele segue, é um deus que já fez coisas malignas no passado e que mudou recentemente. E aí, será que ele vai continuar sendo tão fervoroso e fiel que nem ele era antes? Ou será que ele vai pensar que isso seja um motivo para ele fazer uma ou outra maldade? Esse tipo de coisa traz mais camadas para o seu personagem. Eu que sou ator, adoro interpretar personagem assim, tá? Se você não se sente à vontade, não tem problema, mas apenas pense nisso e como você constrói um personagem. Outras formas de você aplicar o alinhamento de maneira interessante a personagens ou a história de maneira que eles movam a narrativa é aplicando o alinhamento nos itens. Alguns itens, para quem joga D&D no livro do mestre, só podem ser usados caso o personagem tenha um alinhamento específico. E isso, para ser sincero, eu acho bem da hora, bem legal, fala muito da lore daquele item, o que ele foi ou o que ele pode ser. Mas a gente pode melhorar. E se você fizer alguns itens amaldiçoados que mudam o alinhamento do seu personagem aos poucos? Claro, se você for jogador, você não vai conseguir fazer isso de certa forma, a não ser que o mestre permita o crafting de itens. Mas você pode dar a ideia para ele ou mostrar esse vídeo para ele, ó. Manda o link aí e compartilha, viu? Pensa num personagem que ele é leal e bom. Só que o item é corrompido e ele, pelo bem do grupo, decide carregar o item. Só que esse item vai mudando aos pouquinhos a personalidade dele. De repente, quando vocês percebem, o clérigo ele começa a ter menos empatia pelas outras pessoas. Ou até mesmo ele começa a sentir um pouco mais de prazer quando ele mata uma criatura. Olha quanta coisa dá para brincar com isso.
Eu ainda iria mais longe, eu diria que se o personagem seguir o alinhamento e seguir o que o item tá fazendo, ó, ele pode ganhar um buffzinho aqui, um buffzinho ali, uma inspiração a mais, ou até mesmo dar um D6, um D8 de dano a mais, se ele fizer determinada coisa, bater num tipo específico de criatura, vai longe. Eu sei que muitos desses itens já existem no livro, mas eu estou apenas colocando alguns pontos que você pode utilizar e servir de inspiração para você criar novas histórias e utilizar o alinhamento de maneira mais eficaz na sua mesa. Uma outra maneira de utilizar o alinhamento de maneira mais eficaz é usar o alinhamento na história. Você, como jogador, pode entrar ou forçar situações para, ou se você for mestre, você pode criar situações onde você coloca o alinhamento do personagem em xeque. Ou se não ficar em xeque, no mínimo faça com que ele questione isso. O clérigo bondoso pode ter que escolher salvar entre 5 crianças inocentes ou 20 devotos de sua fé. E aí, qual é a escolha que você, poderoso clérigo, faria? E mais importante do que isso, coloque consequências da escolha dele. Porque as crianças são mais importantes do que 20 outras pessoas inocentes que não fizeram nada. E os devotos que viveram mereciam mais do que as crianças que morreram? Mas elas nem tinham vivido o suficiente ainda. Eram almas puras, mas você os matou. É esse tipo de questionamento que deve ser trazido à tona quando utilizamos alinhamento, pois eles trazem muito mais qualidade, camadas e situações interessantes para a sua mesa. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, dar o like e se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer. Mas você concorda ou discorda de mim? Falei alguma besteira ou falei coisas que fazem sentido? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, vamos falar sobre RPG, o intuito do canal é esse. Agora, se você gostou desse vídeo e ficou empolgado para criar um novo personagem ou adicionar essas camadas ao seu personagem, tem um vídeo no canal muito legal onde eu ensino a criar personagens melhores com 5 dicas excelentes. Vou deixar o vídeo aqui do lado, dá uma olhadinha. Tenho certeza que não só vai te agregar, mas você também vai gostar e se divertir muito. Obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo nível!